Tem um país no mundo dos vinhos que é um prato cheio de histórias, narrativas gostosas de se ouvir, de se ler. Qual será que é esse país que eu tô falando? Tem vários, né? Mas tem um que é bem especial aqui pra gente. Portugal, a terrinha. Olá, seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta, eu sou o sommelier Rodrigo Ferraz e hoje a gente vai falar sobre uma historinha portuguesa, muito bonitinha. Pior que é legal, essa história é legal mesmo. Então, vamos começar, acabou a palhaçada. A gente vai falar sobre a história do Quinta Seara d'Ordens, que é uma vinícola portuguesa, fica no coração do Douro. Inclusive, essa vinícola fica lá, aos 6 quilômetros do centro de peso da Régua. E ela tem uma história muito legal, assim, de como começou a vitivinicultura lá e por que do nome, né? E aí eu vou te contar hoje. Lá no final do século XVIII, a família Leite comprou uma propriedade grande, rural, não tinha nada lá ainda, era um terreno rural, perto da aldeia de Seara. Né? Então, ó, já começou aí o nome, Quinta Seara d'Ordens. E aí nessa região, né, esse proprietário original, né, da família Leite, lá no final do século XVIII, ele ficou encantado com aquela terra e tal e começou a investir. Poxa, isso aí me faz lembrar até meu avô aqui em Silveiras. O pai dele também ficou encantado por uma terra, não era no Douro, mas era Silveiras, e aí começou a investir. Porque, cara, quando você compra uma terra rural, não é fácil como hoje, né? Tem estrada aí, né? Você pega sua 4x4, vai lá, né? Tal. Na época, cara, eles eram guerreiros mesmo, assim, a vinícola então nem se fala, né? Eu tô falando do pai do meu avô, tinha que ir com aquelas caminhonetes antigas, assim, e abrindo, né, construindo acesso ao terreno e tal. Imagina isso no final do século XVIII, então ele teve que construir isso que hoje é uma vinícola e a gente vai beber um vinho juntos aqui dela, teve que ser construído, né? Esse acesso teve que ser construído. Então, além dos primeiros acessos, né, que ele teve que construir lá para o terreno, ele plantou lá as primeiras oliveiras, pés de oliveiras. Pé de oliveira, para quem não sabe, da azeitona, que lá eles são muito fortes para a produção de azeite, né? Além do consumo da azeitona, in natura, também fazem o azeite. Plantou as primeiras vinhas, então lá no final do século XVIII também, e ele plantou também amendoeiras. Quando o filho desse proprietário original assumiu, ele continuou como um bom herdeiro, né? Ele continuou investindo na propriedade, indo até a propriedade, não sei ao certo se ele morava lá ou se era uma casa para ele passar um tempo, mas enfim, ele participava bastante daquele cenário lá, ele ia bastante até essa propriedade que hoje é a vinícola. E esse filho, né, do proprietário original não era uma pessoa qualquer, era um comandante, cara. Ele era um militar de carreira, né, um bom militar de carreira, que chegou a comandante do quartel de Lamego, que deve ser lá dessa região aí do Douro, né? E por esse cara ser comandante, quando ele estava ausente do quartel, os soldados eram enviados para Quinta da Seara, que já era conhecida como Quinta da Seara, para tomar ordens lá. E aí a história diz que a galera que morava ali perto, né, viu aqueles soldados a cavalo, né, passando, indo lá para a Quinta da Seara, perguntar lá, falar com o comandante. E aí perguntavam para os soldados, né, o que vocês estão indo fazer lá? Tal. E aí eles respondiam, nós estamos indo lá receber ordens do comandante. E aí virou a nossa queridinha Quinta da Seara d'Ordens, cara. Quinta Seara d'Ordens. Olha só que legal, que historinha legal. Olha só para você ver como a influência popular, né, era praticamente um ritual ali, né, de soldados saindo do quartel, indo lá na quinta tomar ordens, acabou mudando a história da vinícola, que hoje é uma vinícola e acabou se tornando o nome da vinícola. Se eu tô contando essa história para você hoje, é porque eles preservaram essa história e passaram adiante, né? Então, aqui até eu coloquei aqui na cartinha, a partir de 1960, o João Leite Moreira, né, família Leite, que inclusive esse vinho aqui específico foi feito em homenagem ao João Leite Moreira, ele começou a fazer os investimentos para a modernização da vinícola, para transformar aquilo
em uma vinícola profissional para fazer vinhos com marca própria e tal. Essa história começou lá no final do século XVIII. Aqui a gente já está falando de 1960, que começaram os investimentos para profissionalizar a vinícola. E aí os 3 filhos do João, que até eu coloquei aqui, o Antônio, o José e o Fernando, que devem carregar também consigo o sobrenome Leite, eles foram terminar esses investimentos, essa modernização e tal, lá em 1992, que foi a primeira vez que essa vinícola, que existia já produzindo vinhos desde o final do século XVIII, só em 1992 começaram a vender vinhos produzidos lá com rótulo próprio, né, da Quinta Seara d'Ordens. Esse aqui é o vinho ícone da vinícola. A gente no site, depois se tiver interesse, vai no site da Vinhos de Bicicleta, vinhosdebicicleta.com.br, a gente comercializa outros vinhos dessa vinícola também, mas esse aqui é o ícone que a gente mandou para a seleção Revolution, chama Talentos. Então é isso aí, cara, é mais uma história do vinho. Esse vinho, agora eu preciso provar, é isso aí, acabou o vídeo, agora eu preciso provar. É que é um vinhaço, o Talentos é um dos melhores vinhos que eu já tomei na vida, assim, do Douro. Inclusive ele é um grande escolha, um DOC Douro grande escolha. Essa aqui é a safra 2015 dele, só que o potencial de guarda de um vinho como esse aqui é acima de 20 anos, facilmente. A gente, inclusive, colocou ele no decanter, porque é um vinho que tem que respirar bastante antes da gente degustar. De aroma, ó, o que eu coloquei aqui na cartinha, até vou colar aqui na cartinha do clube. Floral, nota floral, que é típica de Touriga Nacional, porque esse vinho aqui ele é 50% Touriga Nacional, né? Ele tem Touriga Franca e Tinta Roriz, que é a Tempranillo, né? Então é 50% Touriga Nacional, 25% de Touriga Franca e 25% de Tinta Roriz, que é a Tempranillo, e no Douro é conhecida como Tinta Roriz. Ele tem uma certa mineralidade, que isso também é típico do Douro, porque tem que lembrar que lá as vinhas vão com as suas raízes para baixo da terra e elas vão praticamente entrando em meio a pedras ali, é um solo muito rochoso para aguentar, né, aquelas barreiras que eles fazem no Douro, porque é muito inclinado, né, a inclinação do Vale do Douro é bem íngreme ali. E aí fora isso, a gente fala de fruta vermelha e negra madura, tem especiaria, tem chocolate, tem baunilha, é aquele tipo de vinhaço, tipo uma grande escolha do Douro, é vinhaço, mais caro também, né? Vinho, esse aqui tá no site também da Vinhos de Bicicleta, é pouco mais de R$300, assim, um vinho desse. Para quem quer investir num bom vinho, com uma história legal para contar, eu acho que vale a pena, é um investimento certo, assim, muito bacana para se fazer. E é um vinho para se degustar não digo nenhuma ocasião super séria, mas pelo menos para harmonizar com algum prato, eu acho que vale a pena, sabe? Gastar um tempo degustando esse vinho, que é um vinhaço, cara, é um clássico. Se a gente fala lá dos Brunellos da Itália, né? Dos vinhos, dos Pinots da Borgonha, dos Grand Cru de Bordeaux, dos Barolos lá do Piemonte da Itália, uma grande escolha do Douro, você pode colocar no mesmo nível, assim, sem medo, porque são vinhos que carregam consigo, além de história, uma qualidade incrível de vinificação, de terroir. Os caras sabem o que fazem e não é de hoje, né? Quando eu pego vinho, assim, muito bacana, assim, que eu adoro e tal, eu me animo contando história e cheirando o vinho, e aí eu deixo praticamente até a produção briga comigo. Você tem que beber o vinho aí, cara. Tá bom, eu vou beber, hoje eu vou beber. Vamos lá. O que dizer, né, gente? O que dizer? Qualquer coisa que eu disser agora, esse vinho estraga, cara. É uma aula de enologia, né? Como eu disse, o que é importante aqui? Aqui a gente está falando de um grande vinho. Vinho para decanter, vinho para respirar muito tempo, vinho para harmonização, para uma coisa bem mais, como eu disse, não precisa ser formal, mas uma situação que você vá ter tempo para degustar esse vinho. Esse Talentos deles, ó, a produção total dessa safra de 2015 foi de 6.630 garrafas, é coisinha assim, hiper artesanal mesmo. E lá no site da Vinhos de Bicicleta tem outros rótulos da vinícola que tem um pouquinho de custo melhor, e você vai poder se divertir também com essa história do comandante que dava ordem aos soldados e aí acabou virando o nome da vinícola. Então é isso, saúde, que a gente possa brindar ainda muitas histórias, não precisam ser somente portuguesas, mas as portuguesas são muito legais, mas que a gente possa brindar muitas histórias aí ao longo
de nossas vidas e desse canal. Como sempre, né, não posso esquecer de pedir sua ajuda aí, que isso nos ajuda bastante mesmo. Dá o seu like no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E é isso, saúde, as histórias do vinho. Até.